Muito bem, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, 10 até o versículo 12. Nós estaremos tratando eu diria um pouquinho da continuidade que eu já tratei no domingo passado. No domingo passado nós falamos sobre que o diabo não tem parte em mim. E hoje nós vamos tratar um outro tema também, envolvendo as questões das trevas, as atuações que eles querem fazer na nossa vida e como nós sairmos vencedores em nome de Jesus. Apocalipse 12, verso 10 a 12, eu vou ler o 10 e 11 e todos nós leremos o versículo 12. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Todos juntos agora. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo... Eu só estou escutando o pessoal da frente aqui ler a Bíblia. Outra versão? Não é NVI não, meu amigo, é ARC. Por favor, muda aí. Eu costumo trabalhar com ARC. Vamos lá, o verso 12 então. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então o diabo sabe que tem pouco tempo. Vamos orar? Curva a sua fronte, Pai, em nome de Jesus. Pedimos agora a tua direção, uma unção do Senhor, do teu Santo Espírito sobre nossa vida, sobre aquilo que iremos ouvir, aquilo que, Deus, iremos falar. Que haja a condução do teu Santo Espírito nessa manhã, Pai. Protege a nossa casa, a nossa vida, Senhor, a nossa mente e nosso coração, para estarmos aprendendo a tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então veja, é interessante que no final do texto, nós percebemos que o diabo sabe que ele tem pouco tempo. Mas sabia que há cristãos que não acreditam nisso? Ou que não sabem disso? Há cristãos que creem que estamos vivendo os últimos dias e precisamos entender que o diabo sabe exatamente isso. Ou você acha que está tudo normal aí, até as coisas são tranquilas? Meus irmãos, nós precisamos dar conta de que estamos vivendo uma dispensação diferente e o diabo sabe que ele está vivendo os últimos dias. E eu quero justamente falar nessa manhã sobre as armas invisíveis que o reino das trevas trazem sobre a nossa vida, para nos atrapalhar, para nos trazer desconforto, podemos até nos perder um pouco na nossa conduta de vida cristã, porque é uma realidade que nós não podemos fugir, e existe algo que a gente não pode duvidar, que na medida que se chega esse fim do tempo, que nós não sabemos, o próprio Jesus não revelou, somente o Pai sabe quando será, mas na medida que vai chegando o fim do tempo, as trevas, elas vão aumentando a sua ira. E nós precisamos estar preparados para isso. Quem tem seus avós vivos ainda, vamos pensar assim, né? Quem tem seus avós vivos, pergunte para eles o seguinte: avô, vó, como você vê o tempo de hoje? Está melhor ou está pior do que a sua época de juventude? O que vocês acham? Pior? Pior. Até a gente que, né, hoje nós, na meia idade, vamos dizer assim, se a gente pensar a nossa juventude, a gente claramente percebe que, por exemplo, quando nós éramos, né, eu que tenho 30 anos, né, quando eu... Faz tempo, O que acontece? Quando a gente estudava no nosso colegial, né, agora nem chama mais colegial, né, a gente era uma realidade. Hoje a gente tem os filhos passando pelo colegial, pela faculdade, é outra realidade de valores, de costumes.
o mundo parece que está virando aos avessos, mas isso na verdade é porque Satanás sabe que está nos fins do tempo e ele está furioso e ele quer trazer uma dispensação agora do inferno, e o povo de Deus tem passado por isso como se nada tivesse acontecido, sem perceber, sem se posicionar. Queridos, o diabo sabe que resta pouco tempo, veja, mas o diabo então vai fazendo um estrago na nossa vida, porque ele sabe que, olha, daqui a pouco ele não vai ter mais autoridade, daqui a pouco o Senhor vem e ele perde toda a autoridade. Em Isaías 60 diz que nos últimos dias as trevas iriam cobrir a terra. O próprio Jesus disse que nos últimos dias seriam como os dias de Noé, ou como os dias de Sodoma e Gomorra. E você sabe que nesses dias era terrível. A palavra de Deus fala que as pessoas davam-se em casamento, ou seja, a imoralidade sexual era terrível. Não está muito diferente um pouquinho do que nós estamos vivendo hoje. Mas, aqui que vem agora o espetacular, a bênção de Deus, ou seja, no meio de todas essas trevas, no meio de toda essa opressão, há um povo de Deus, um povo que brilha, um povo que vai ser cheio da glória de Deus. Você podia dar glória a Deus? Porque sobre nós a presença de Deus, sobre nós a glória de Deus vai se manifestar, porque virá um derramamento da glória do Senhor sobre a nossa vida, justamente nesse tempo. Agora veja, há um derramamento da glória do Senhor, mas há uma divisão que será realizada em dois povos. Aqueles que caminham pelos efeitos das trevas e aqueles que vão caminhar pelo efeito da luz. Agora, para que você possa caminhar pelo efeito da luz, você tem que se tornar um vencedor, não tem jeito. Apocalipse 12, versículo 11, a primeira parte diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Querido, você tem que vencer as trevas, você tem que vencer o inimigo, porque o sangue do Cordeiro já está sobre a sua vida e você já é mais do que vencedor. Glória a Deus, amém? Estão comigo aí? Amém? Romanos 12, 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então há algo em nós que faz com que nós possamos vencer o mal. E isso a gente precisa entender que nesses últimos dias nós precisamos fortificar a nossa vida para que nós sejamos uma igreja triunfante. Ou seja, o Senhor, Ele não quer vir aqui, voltar e vir buscar uma igreja fraca, uma igreja com problemas, uma igreja triste, uma igreja desesperada. Negativo. O Senhor vem buscar a sua noiva, a noiva de Cristo, sem manchas, sem rugas, poderosa, ungida, cheio de amor, cheio de poder. E sabe qual vai ser a palavra do Senhor nesse dia, quando Ele vier? Entra no gozo do Senhor. Oh, glória! Entra no gozo do Senhor, é o que o Senhor vai chamar servos fiéis. Esse tem que ser o nosso espírito. Esta igreja é a que o Senhor quer vir buscar. Uma igreja que cumpriu o seu propósito na terra, cumpriu aquilo que o Senhor lhe confiou, uma igreja que triunfou em cima de todas as artimanhas, em cima das trevas que vieram contra elas. Amém? João 16:33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e a igreja de Cristo irá vencer o mundo, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus, aplaudir o Senhor, porque nós somos vencedores. Glória a Deus. Aleluia. Agora vá para 2 Pedro 2:20. Podemos todos ler esse texto, 2 Pedro 2:20? Vamos lá. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, olha que interessante, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Complicado isso aqui. Ou seja,
olhe o problema de você não vencer as trevas, de você vir para Jesus e se afastar, voltando para o caminho das trevas. A palavra diz que você volta a ser um prisioneiro, ou seja, você foi vencido ou derrotado, mas o que acontece? Você se enrola, volta de novo aos caminhos que não são de Jesus, e meu irmão, só piora o estado aqui. Foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, o seu estado vai ser pior do que o estado daquele que antes você se converteu. A palavra de Deus diz, que a Bíblia diz que 7 espíritos piores virão sobre você. Meu Deus. Olha o perigo. Olha o perigo. Então essa alternativa nos faz olhar e entender que nós não podemos recuar, nós não podemos nos dar ao luxo de ser vencidos por Satanás. Você tem que vencer, não tem jeito. Você tem que vencer, você tem que conquistar. Você tem que ser mais do que vencedor em Cristo, por Cristo e para Cristo, em nome de Jesus. 2 Coríntios 2, 10 e 11, finalzinho do 10, disse: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Olha aqui o 11, 11, volta. Porque não ignoramos os seus ardis. A palavra ardis pode ser também traduzida como maquinações. E o que seria uma maquinação? Eu marquei aqui. No original do grego, agora vou gastar, hein? No original do grego, noema, eu acho que fala isso aqui, tá bom? Quer dizer ferramentas satânicas, planos e artimanhas, num sentido negativo. Ardis, maquinações. Ou seja, vamos agora trazer para nós aqui. O inimigo tem um arsenal de ferramentas pronta para nos destruir. São as maquinações. Ele tem ferramentas, ele sabe como fazer, ele sabe como destruir a sua vida. E ele tem diversas formas de atrapalhar a sua vida, o seu futuro e aquilo que Deus tem preparado para você, usando as artimanhas dele. E é isso que eu quero tratar especificamente um pouquinho nesta manhã. Pelo menos 4 armas invisíveis dessa caixinha de ferramentas do inferno que o inimigo vem e pega para que a gente possa cair, nos perder e termos dificuldades na nossa vida de fé, entendendo que por ser o fim do tempo, o fim está próximo, o que mais o inimigo quer fazer é que você caia, se perca e perca a sua fé. Por isso, meu irmão, nós não podemos ignorar o inimigo. Não pensa que você, não, eu sou de Jesus, já sou salvo, está tudo bem comigo, meu nome está escrito no livro da vida, e você acha que o inimigo está tudo bem e não vai te tocar. Olha, cuidado, cuidado. Agora, eu não quero falar muito daquelas armas que atrapalham a nossa vida de uma forma externa. Eu quero trabalhar mais aquelas que nos vêm contra nós, no nosso ser interior, na nossa alma, naquelas internas. Esta me preocupa mais, porque as situações externas são até mais fáceis de ser consertadas. Agora, quando o inimigo vem e atrapalha, e vem sobre nós contra o que é interno, esse a gente tem um pouco mais de dificuldade. Eu vi uma historinha de uma cantora que sofreu um acidente, tinha uma voz belíssima, sofreu um acidente, ficou deformado o seu rosto e começou a não tinha mais prazer de subir aos palcos para cantar, porque ela ficou deformada. Chegou um cirurgião plástico e falou assim: eu vou cuidar de você. E deu um trato na moça, fez as plásticas, voltou a embelezá-la e ela ficou extremamente bonita, muito mais do que era. Mas o doutor falou uma coisa para ela que é onde eu quero chegar e a gente tem que pensar muito bem disso. Qualquer um pode mudar situações externas. Qualquer um pode dar uma recapeada, vamos dizer assim. Mas eles não podem cuidar das feridas que estão lá internas. Isso ele não pôde fazer. O que é externo, meu irmão, a gente pode cuidar. Você tem uma dificuldade? Tem coisas que se resolvem com empréstimo bancário. Está tudo certo, é externo. Mas há coisas que estão dentro, há inimigos internos que são mais perigosos. Você pode ter uma mão amputada, é externo. Mas você, se tiver um problema interno de sentimentos, de coração, você não cuida, o estrago é muito pior.
E se você não cuidar, você até não pode nem entrar no céu, porque você tem mágoas profundas e tristezas profundas. Há pessoas que pensam que o que pior que pode acontecer é uma enfermidade. Há pessoas que passam a vida inteira, às vezes numa igreja, mas estão enfermas da alma. É muito pior. As doenças internas são muito piores do que aquelas externas. Há pessoas dentro da igreja cheios de ódio, e não entendem que você tem que perdoar 70 vezes 7. Há pessoas que não entendem que não podem guardar rancor, que não podem ter inimizades, mas estão aqui. Encontramos cristãos que estão bem fisicamente, mas estão totalmente doentes internamente. Domingo é o dia de caminhar como cristão, né? Bota a roupinha. Nem combinamos, mas vim igualzinho os meninos aqui hoje. Né? Bota a roupinha de domingo, bonitinho, né? Tá tudo certo, levanta a mão, tá aqui, ora, até arrepia, tá. Mas está totalmente doente internamente e vive pecados, vive uma vida não conforme o que o Evangelho diz, problemas em casa, problemas nos relacionamentos, ódio, rancor. Veja, você precisa aprender a se defender dessas armas que o inimigo vai colocando na sua vida. E a primeira delas, que eu quero tratar aqui, chama-se tentação. Diga comigo, tentação. Todo mundo, tentação. Uma das armas prediletas do inimigo é a tentação. Porque na tentação desata até um mecanismo de morte. Tiago 1,14 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria, o quê? Concupiscência. Diga aí, concupiscência. Você tem concupiscência? Sabe o que é concupiscência? Uma palavrinha diferente. Sabe o que é concupiscência? Concupiscência é aquela educação que você tem dado para a sua carne. Você educa a sua carne para que ela tenha certos apetites, vamos dizer assim, e que agora não se tiram. Você pode pensar isso aí em pecado. Vamos fazer uma coisa mais leve. Eu gosto muito de um pernil com farofinha. É verdade. Então eu fui ensinado a comer um belo pernil. Eu gosto de um pernil. A Márcia faz um pernil fantástico. Né? Perto do almoço, está judiando, né? Mas a Márcia faz um pernil fantástico. Eu gosto. Mas vamos supor que agora eu ensinei, eu gosto. Tem gente que não gosta. Mas eu chego o médico e falo assim: Hamilton, você não pode mais comer carne de porco. Acabou comigo. Ou seja, eu fui ensinado a comer, eu gosto, eu tenho prazer, mas agora eu não posso. Se você transfere isso para o pecado, é a mesma coisa. A concupiscência da carne, você vai treinando o seu corpo a certos pecados. Vem Jesus e fala assim: não pode, mas você está treinado a fazer, a errar. E o texto diz: olha, cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Olha o que diz o versículo 15. Depois, havendo com a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O próprio Deus diz que todo pecado gera morte. Mas veja o que o diabo faz. Ele te seduz. E o que é uma sedução? Você nunca vai ver um homem seduzindo uma mulher, sendo grosseiro, falando mal educadamente, sendo grosso, palavra forte. O homem faz isso. Ele vem com galanteio, né? Dá um chavequinho na orelha da mulher. Por isso está cheio de homem feio aqui com mulher bonita. Porque o homem, né, que gosta de dar um, né? Ai, meu Deus. Pensa, nossa, acho que morri. Fui para o céu. Por quê? Acabei de ver um anjo do meu lado. Ai, a mulher já, ai, meu Deus. A tentação é algo que começa com sedução, meu irmão. Começa assim, parece uma bobeira. É uma seduçãozinha, vem. E a sedução é o que o diabo utiliza, sabe, conforme uma medida de vida. Eu vou explicar isso aqui. Um exemplo. Vou usar minha vida aqui, tá bem? Olha, não adianta o diabo vir para mim querer me tentar com drogas, com cigarro. Isso para mim não tem efeito nenhum. Porque eu já acho isso uma estupidez. Eu acho isso não tem efeito sobre a minha vida. Mas o diabo, na minha vida, na sua vida,
parece que ele fica espreitando, sabe? Fica de olho. Pastor Dilson, você fica de olho. Ele fica lá só avaliando. Ou seja, ele faz uma investigação na sua vida, naquilo que você tem maior debilidade. O diabo é astuto mesmo, a palavra de Deus fala que ele é astuto, ele é sagaz. E quando ele pega isso, por exemplo, se você tem uma personalidade vibrante, se você assim gosta das coisas viciantes, ele começa a trazer justamente isso para o seu meio, para que você então vai sendo seduzido, e o pecado então vai entrar, você vai cair e vai gerar a morte. E a morte, é o que eu estou falando, é espiritual. E você tem que entender esse princípio, meu irmão, que você mesmo, às vezes, quando se deixa ser seduzido, você está se matando espiritualmente. Está destruindo a bênção que Deus já trouxe para a sua vida, ao você deixar que Satanás, de uma forma astuta, entre com a sedução, envolvendo-se, e que você cai no pecado. Consegue entender, amém? Agora, como então que nós eliminamos isso? Porque o segredo está aqui. Já vimos como o diabo usa a tentação, mas como nós eliminamos isso? Eliminamos com a palavra de Deus. Diga aí, palavra de Deus. Aleluia mesmo. De novo, palavra de Deus. Mas aqui nós temos alguns maus entendimentos que nós precisamos consertar. Porque a gente crê que com a palavra de Deus nós afastamos o diabo, e é verdade. Não há dúvida nisso. Mas o que acontece, que você só ter um conhecimento de um versículo bíblico não resolve absolutamente nada. Porque o diabo também conhece a Bíblia, e eu te garanto que ele conhece muito melhor do que você. Porque não é assim que funciona. Se a palavra de Deus não estiver no seu coração, e não gerar poder para que te controle naquilo que o inimigo está te propondo, você não vai encontrar a palavra de Deus sendo uma arma, uma ferramenta, a espada, como diz, né? Como o Paulo diz na sua palavra, na sua carta, aquela espada de dois gumes que vai ser arma, tanto só de ataque como só de defesa. Veja que em Marcos capítulo 4, Jesus foi tentado, foi levado ao deserto para ser tentado. O diabo vem e tenta seduzi-lo, e Jesus começa a falar assim: está escrito. Lembra disso? Amém? Agora, está escrito, diabo, porque é o seguinte: eu vivo pela palavra, a palavra está no meu coração, e você não tem poder, então você vai dando fora. Meu irmão, se você não vive a palavra, ela não vai ter efeito em você. Se você não crê na palavra, ela nunca vai derrotar a tentação. Então, só saber a palavra de cor não resolve para você vencer a tentação, mas ela é a ferramenta para vencer a tentação. Então você precisa realmente viver, trazer a palavra na sua vida como poder de Deus, porque a sedução é uma promessa de uma coisa boa, e você tem que ter a palavra na sua vida. Sabe, se você não tomar cuidado, você vai facilmente ouvir uma sedução de um homem ou de uma mulher para que você caia no adultério. É uma promessa de felicidade, de bem-estar, de repente você vive um problema matrimonial, um bem-estarzinho, eu vou ter agora um caso aqui, que delícia. Olha a sedução entrando, olha a tentação entrando. E aquela do dinheiro, ninguém está vendo, bem que eu queria pegar aqui, puxa, daria para fazer uma viagem ótima, minha esposa ia ficar tão contente. Mas quando a palavra está no seu coração, você se levanta com ousadia, Deus diz assim: não, Satanás, não, eu não vivo com o que eu estou ouvindo, mas eu vivo pela palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que ela é luz para o meu caminho, eu não vou dar um passo nessa escuridão, onde vai me levar à morte. A palavra de Deus diz: não roubará. Satanás, você está destruído, vai embora, vou te repreender em nome de Jesus, e você vai ter vitória. Fuja da tentação, mas viva a palavra, e você vai ter vitória, e o Satanás vai sair derrotado. Amém? Amém? Posso ouvir um amém geral aí? Amém. Isso, muito bom. A segunda arma que o inimigo usa, eu chamo de opressão. Diga aí, opressão. A primeira é tentação, agora opressão. A definição de opressão é ato ou força aplicada que corta a liberdade de ação, sufocar, reprimir, pressionar, submeter.
Então a opressão, o objetivo da opressão é deter o seu potencial, aquilo que Deus já tem como propósito para a sua vida. Satanás vem então oprimir a sua vida para que você fuja daquele caminho que Deus já tinha determinado para você. Veja, Deus tem um potencial para todos nós, para todos os seus filhos. Deus tem propósitos. Você nasceu com um propósito no céu para a sua vida. Deus desenhou algo desde o seu ventre da sua mãe. Deus já o separou para algo dentro do reino de Deus. E a opressão quer deter justamente esse potencial, aquilo que Deus já tinha determinado, a opressão quer tirar isso. Êxodo 1, 9 e 10, olha que interessante. Está falando do povo lá do Egito, o povo de Israel. O qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se o quê? Multiplique. E aconteça que, vindo guerra, eles também se juntem com nossos inimigos e pelejem contra nós e suba da terra. Olha que texto interessante. Naquela situação desse texto, o povo não tinha se multiplicado. Olha a opressão aqui. Mas Satanás já veio ali, falou assim: não, esse povo vai se multiplicar e vai ter problema. Quando a gente entende o que é o propósito de Deus, a gente pode pensar assim: olha, ele ainda não chegou no sonho, mas vai chegar no sonho. Amém ou não? Você tem algo, você tem conquistas para trazer a sua vida, ainda não chegou, mas vai chegar. A opressão quer tirar esse olhar daquilo que você está caminhando, daquilo que onde Deus quer te levar. Aí no 11:12 diz assim: os egípcios puseram sobre ele maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidade de tesouro, Pitom e Ramassés. Mas quando mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Ou seja, o inimigo vai buscar uma série de situações para atrapalhar a sua vida. Uma série de coisas para colocar sobre a sua vida, para que você se desfoque naquele projeto, naquilo que Deus tem. É estresse, é problemas, vai te levar você ao extremo. É isso que o texto está dizendo que aconteceu com o povo naquele tempo. Ele foi castigado com mais tributos para afligir com as suas cargas. O faraó chegou e colocou mais e mais problemas para o povo de Israel, pensando que ele se multiplicasse, ele podia se rebelar contra o propósito de Deus. É isso que a gente tem que entender. Por isso, você vai se sentir às vezes impossibilitado de alcançar o que Deus tem determinado para a sua vida, porque vem tantas coisas sobre você, e você fala: ai meu Deus, agora eu não vou chegar lá. Olha que desgraça que é essa opressão. Mas a opressão pode vir também através de uma enfermidade, pode ser uma situação emocional, uma situação econômica. E isso também é uma opressão. E a Bíblia diz lá em Atos 10, 38, vamos ler todos juntos, Atos 10, 38. Vamos lá? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos. Olha aqui a opressão, os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles. Então o antídoto, meu irmão, da opressão é a unção. Diga aí, unção. Diga aí, unção. Porque unção e outros não são, né? Mas aqui é unção de Deus, do sobrenatural. Então quando você está com a unção, a presença de Deus na sua vida, você é cheio da graça de Deus, e não há nada que o diabo pode fazer para te deter. Amém? Dá glória a Deus. A palavra de Deus não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Isaías 10, 27, olha que lindo. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa do quê? Da unção. O que te ata, o que te detém, o que te traz dificuldades, faz você não avançar, o que aquele momento, parece que eu quero chegar, mas eu não chego, parece que eu tenho que fazer, mas eu não faço, quero alcançar, eu não alcanço. Isso é uma opressão. Mas quando vem a unção, vem na unção do seu indivíduo, o poder de Deus se manifesta, e não há nada que o inimigo pode trazer na sua vida que vai te amarrar e vai te deter, em nome de Jesus. Olha como aconteceu com Sansão. Pegaram Sansão, amarraram ele. Sansão, como você perdeu sua força? Pode amarrar com cordas novas aqui. Amarraram com cordas novas. De repente ele acorda,
vem a unção de Deus sobre ele, e ele solta de tudo isso daqui, e vem e desfaz aquela corda como se fosse palha, a unção, não a fogo do inferno, que pode ir contra aquele que está ungido do Senhor. Aquele texto conhecidíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você vai descansar. Por isso, quando você está oprimido, meu irmão, há um segredo. Olha Isaías 58:6. Isaías 58:6. Vamos todos? Porventura. Não é o quê? Esse o quê? Jejum que eu escolhi. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaças todo o jugo. Então o jugo se rompe por causa da unção. E quando você sentir a opressão, você tem que começar, sabe o quê? Jejuar e orar. Diga aí, jejuar e orar. Porque o texto diz aqui claramente que o jejum na presença de Deus solta toda a carga da opressão. É o que acabamos de ler aqui. E você sabe que há muitos cristãos que estão oprimidos. Sabe o que está faltando? Jejum e oração. A Bíblia diz que Daniel jejuou durante 21 dias, para que a resposta viesse, para que o rompimento ali daquela situação com o povo que estava oprimido pela escravidão ali na Babilônia acontecesse. E a palavra de Deus fala que no primeiro dia do seu jejum, Deus já mandou um anjo com a resposta, mas houve obstáculos espirituais. E, meus irmãos, para que haja certos rompimentos na sua vida, de opressões que você tem vivido, você precisa se posicionar de uma forma diferente e começar a clamar ao Senhor, entrar num jejum e oração, e os rompimentos da sua vida serão quebrados no nome de Jesus. O inimigo pode até tratar de te oprimir, o inimigo pode fazer o que ele quiser, mas aquele crente que se levanta com ousadia, entende o seu posicionamento no reino espiritual, se põe de pé, começa a jejuar, a orar, essa opressão vai embora e você vai ter vitória em nome de Jesus. Amém? Terceira arma que o inimigo usa, uma arma invisível que atrapalha a nossa vida, é o medo. Diga aí, medo. E o problema do medo é que ele vai diretamente eliminando a nossa fé. Ou seja, cada vez que o Senhor se apresentava, ou com o anjo, ou o próprio Jesus, ele falava assim: olha, não temas. Ele sempre falou isso aqui. Ou seja, o medo é algo que sempre nós temos. A gente tem medo do novo, a gente tem medo do desconhecido. Mas interessante que, gramaticalmente, o inverso do medo deveria ser valentia, né? Ou coragem. Mas espiritualmente, o inverso do medo é fé. Ou seja, onde há fé não tem medo. Onde há fé não tem medo. E se não tem a fé, se tem o medo. O medo é fé ao contrário. Então, quando se tem fé, quando você crê em Deus, você crê nas suas promessas, você crê naquilo que Deus vai realizar, você está sempre de pé, você obtém de Deus o que você está esperando. Agora, quando você tem medo, também é o inverso. Você está crendo, na verdade, no que o diabo está fazendo, nas mentiras que ele está aplicando, naquilo que ele está colocando na sua vida, e você vai acabar recebendo aquilo que o diabo tem proposto para você. E com certeza não é bênção. Agora, como nós eliminamos o medo? É evidente, mediante a fé. Mas olha o que diz a Bíblia, que interessante. Que o inimigo, ele anda ao nosso derredor como um leão, rugindo. Por que ele faz estar rugindo como se fosse um leão ao nosso redor? Para trazer o medo, para nos intimidar. Isso que o inimigo faz. O inimigo vem rugindo ao torno do nosso negócio, ao torno de nossa família, dos nossos filhos, da nossa vida, do nosso ministério, das nossas emoções. Por isso que a Bíblia diz: resistir firmes na fé. É o diabo, mas é com fé. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas resistir firmes na fé. Quando você começa a sentir medo, você tem que firmar-se na sua fé.
colocar-se de pé, você tem que dar um passo para trás. Não, você tem que começar a proclamar a palavra de Deus, e você tem que crer, você tem que crer, você tem que crer, entender que para aquele que crê, todas as coisas são possíveis, amém? Glória a Deus. Agora a fé é o escudo, a fé é o escudo que nos protege dos dardos de Satanás. A gente tem que entender que nós estamos numa guerra espiritual, e se você recua, ao invés de você enfrentar, se a fé é o escudo que vai eliminar os dardos que o inimigo vem colocar, assim você se recua e vai para trás, os dardos vão pegar a sua vida aqui nas suas costas. Você tem que se posicionar, colocar-se de pé com fé, colocar o escudo na sua frente, que é a palavra de Deus, crer que nada vai te atacar, nada vai vir sobre a sua vida. Aí pode vir leão, pode ser urso, pode ser gigante, o que vier, você tem um posicionamento de fé. Aqui não, aqui eu creio na palavra de Deus, creio que o Senhor é por mim, creio que o Senhor vai na minha frente, e esses dardos que vêm sobre a minha vida, eu não vou ter medo, eu não vou ter receio, porque eu sou mais vencedor, porque Cristo está na minha vida, amém? Glória a Deus. Quarta e última. Quarta arma que o inimigo usa, que é invisível e que nós temos que ter muito cuidado para não cair. Eu chamo de condenação. Diga aí. Condenação. Quando nós vemos o texto de Apocalipse 12, logo no início, diz que Satanás é o acusador. Ou seja, agora no texto original, a palavra do grego para acusador é categórios, se eu estiver lendo o correto, que quer dizer com uma acusação sem base legal. Olha que interessante isso. Porque, na verdade, meus irmãos, o inimigo não pode acusar aqueles que são redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém, obrigado pela manhã do... Amém, meus irmãos. O inimigo não pode acusar. Nossos pecados foram perdoados. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, por nós foi feito pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você podia dar glória a Deus aqui? Por isso que você é justificado. O Satanás é um enganador. É um enganador, e quando ele quer nos acusar, ele faz isso sem ter legalidade nenhuma, porque os seus pecados já foram lavados por Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, os atos, os decretos que eram contra a minha vida já foram apagados. Foram apagados pelo sangue do Cordeiro, e nós precisamos entender isso e trazer isso para nós. Não é a questão se de vez em quando a gente peca ou erra, porque nós, na natureza pecaminosa que ainda estamos, a gente pode vir a pecar. Não se trata disso. Mas quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. A palavra de Deus fala, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A justiça de Cristo já foi imputada na sua vida. E o que o diabo está dizendo, não, são mentiras, mentiras e mentiras. Agora, sabe o que acontece quando você cai na condenação? De repente você pensa, Deus não está feliz comigo. Eu já estou sozinho agora. Olha o engano de Satanás. Sabe o que acontece com uma ovelha, se ela está sozinha no pasto, solta? O lobo come. E é exatamente isso que o inimigo quer fazer. Sabe o que o diabo fez ao tentar Jesus lá no deserto, novamente o texto ali de Marcos 4? A primeira coisa que ele falou para Jesus, ele falou o seguinte: se tu és o Filho de Deus, não foi isso? Transforma essas pedras em pão. Outras palavras, é como o diabo estivesse falando assim para Jesus: olha, eu acho que você não está muito seguro que você é o Filho de Deus. Você tem poder para transformar? Olha como o diabo é astuto. Agora veja como isso é importante, porque ele quer dizer o seguinte: olha, tu és o Filho de Deus se você fizer isso. É isso que ele quer dizer. Olha a tentação aí. Se és o Filho de Deus, converte essas pedras em pão, desafiando Jesus. E o diabo faz isso com a nossa vida sem você perceber. Se você é filho de Deus, você está falando que você é filho de Deus? Faz isso aí. Mas você não fez isso? Ou faz isso? Mas isso não é verdade, meu irmão. Nós não precisamos comprovar nada. Aí que está o segredo.
Jesus em nenhum momento tinha que comprovar alguma coisa ou responder a Satanás de alguma situação. Por isso que a gente tem que entender que o Satanás, o que ele fala na nossa vida, às vezes, numa tentação, numa condenação, não é verdade. Porque, meu irmão, você não é filho de Deus pelo que você faz. Você é filho de Deus por quem você é. Você já foi salvo. Jesus está na sua vida. E o cristão fica, às vezes, acreditando na condenação suja de Satanás. Essa é uma acusação do diabo. Eu não sou suficiente. Eu não creio o suficiente. Eu acordei hoje, não li os 4 versículos do que eu estou lendo, então eu não sou suficiente, não sou mais de Jesus. Para com isso. Tudo isso aí é bom, está tudo certo. Mas você tem que entender que você é filho de Deus, não por quem você é, não pelo que você faz. Você é filho de Deus por quem você já foi comprado, você é filho de Deus e ponto final. O Espírito Santo já está na sua vida, é o selo, é a marca de Jesus, e não há nada que você faça, até o contrário, que possa impedir isso. Veja, você só ganha o céu, não é por merecimento, é porque Jesus já comprou o céu para você e te deu. Olha o filho pródigo, personagem lindo, né? A gente tem tantas mensagens do filho pródigo. Ele meteu os pés pela mão, pegou dinheiro, não deveria, foi lá, gastou com prostituta, fez tudo que é errado. Mas caiu em si, diz a palavra de Deus. E falou assim, peraí, eu tenho um pai, eu sou filho dele, eu vou ter pão lá. Eu estou cometendo erro, mas eu continuo sendo filho do meu pai. Olha, eu tenho 2 filhos, você sabe, Mateus e a Lorena. Por mais erros que talvez eles possam cometer, eles nunca vão deixar de ser meus filhos. Eles são meus filhos, não porque eles fazem, mas são meus filhos pelo que são. São filhos do Hamilton e da Márcia. Veja, por isso que você não tem salvação, meu irmão. Você é salvo. Mudou tudo, né? Vou repetir isso. Por isso que você não tem salvação, não. Você é salvo. Você podia dar uma glória a Deus. É salvo porque Jesus Cristo já salvou a sua vida. Se dependesse de alguma coisa para a gente ser salvo, meu irmão, a gente estava perdido. Você é salvo por causa de Jesus Cristo. Sabe, pode te tirar o teu carro, pode te tirar a tua casa, pode tirar até o teu dinheiro do banco, tão fácil, né? Faz uma coisa aí, o banco, daqui a pouco limpou. Mas não pode tirar aquilo que você é. E você é filho de Deus. Quando você se deitar hoje à noite, você vai se deitar como filho de Deus. Quando você for dormir, você vai estar dormindo como filho de Deus. E quando você acordar, você vai acordar como filho de Deus. E você vai trabalhar independente do que acontecer no seu trabalho, um dia bom, um dia produtivo, ou um dia ruim, você continua sendo filho de Deus. Você continuar sendo filho de Deus, até que um dia aquela trombeta soar e o Senhor chamar os seus filhos e vai te comprovar, eu sou filho de Deus, e você vai subir com o Senhor Jesus para a eternidade. Glória a Deus, dá uma salva de palmas, aleluia. Então, quando o inimigo te acusa, pode ser de dia ou de noite, não tem efeito na sua vida, porque há um pacto de sangue foi feito ali naquela cruz, onde Jesus morreu, se entregou, o Cordeiro de Deus se entregou e pagou toda a dívida que tinha sobre a minha vida, e agora eu sou filho do Deus Altíssimo. Ouça bem, eu sou justo. Como? Você é justo? Sim, porque eu sou justo em Cristo Jesus, e você também é justo em Cristo Jesus. Você pode falar assim, eu sou perfeito? Sim, eu sou perfeito, porque eu sou perfeito em Cristo Jesus. Alguns não acreditam muito, mas você é perfeito em Cristo Jesus, você é justo em Cristo Jesus. E diante de Deus, meu irmão, é um texto lindo que fala o seguinte, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai vestir linhos brancos que representam, sabe o quê? As justas obras dos filhos de Deus.
Aí você pode pensar, mas no dia do arrebatamento, eu vou subir com essa minha roupa? Não, vai subir de preto, roxo, vermelho, azul, negativo. Há uma vestimenta celestial, preparada para a noiva de Cristo, que é a igreja dele. Esse vestimenta que vem como um linho, como diz a palavra, um linho fino, branco, resplandecente, que nos espera, e fala assim, venha, 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 meus filhos, venham e subam, junto com o de Cristo Jesus. Ah, mas eu cometi alguns erros, errei um pouquinho. O que acontece é que você ainda não entendeu, que você ainda não compreendeu, que esse vestido, ele é concedido por causa da justiça de Cristo. E ele entregou a você quando você recebeu o seu novo nascimento. Não é pelo que você faz, já não é mais pelo que você faz, é por aquilo que você é. Deus fez justiça na sua vida. E você, meu irmão, quando começa a acreditar nas acusações do diabo, você vai cair. Mas é preciso entender que a graça divina de Deus é aquele pagamento que Cristo fez na cruz através do sangue. Por isso que a Bíblia diz, foi vencido por meio do sangue do Cordeiro de Deus. O inimigo já foi vencido, vamos lá comigo, o inimigo foi vencido por meio do sangue do Cordeiro de Deus. Quando você entende esse pacto de sangue do Cordeiro, você caminha com fé, mediante a palavra de Deus. E não há uma arma forjada que possa vir contra você. E há muitos cristãos têm tido problema por acreditarem que as armas de Satanás podem vir sobre a sua vida. Meu irmão, você não está sujeito a andar em condenação. O Senhor já te livrou disso. Você não está sujeito a andar em medo. O Senhor já te livrou disso. Você não está sujeito a andar no pecado. O Senhor já te livrou disso. Não está sujeito a permitir que o inimigo coloque coisas na sua vida, onde Cristo já pagou lá na cruz do Calvário. Você está livre disso. Mas o inimigo vem, coloca medo na sua vida e tenta os cristãos, e você às vezes tem caído, tem se deixado levar por isso. Por isso que a Bíblia diz que o povo perece, às vezes por ignorância, por falta de conhecimento. Na realidade, o inimigo não tem arma nenhuma que possa contra os filhos de Deus, aqueles que 100% têm confiança que o Senhor é o Senhor da sua vida. Quando você caminha debaixo da unção, quando você ora, quando você busca a Deus, quando você continua crescendo no conhecimento, no jejum, na oração, o diabo vai ficando sem poder nenhum para vir sobre a sua vida, para te tentar, oprimir, trazer medo, tentação, confusão, opressão. Ele não tem mais problemas, não pode mais contra a sua vida. E hoje, meus irmãos, nós temos que romper isso no nosso coração, esses argumentos que o inimigo tem trazido e tem nos feito às vezes ficar cabisbaixos, achando que ele tem poder, debaixo do meu pé, em cima não tem mais, porque há o poder de Cristo Jesus, e maior aquele que está na minha vida do que aquele que está no mundo, e você já é um vencedor no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Crê mesmo? Mas quais são as suas lutas que você tem enfrentado, que às vezes te deixam cabisbaixo? Às vezes você tem com tentação, está caindo, precisa melhorar. Às vezes é uma opressão que vem para a sua vida. Como nós falamos aqui, as lutas vêm, enfermidades vêm, dificuldades. Às vezes é o medo. Não sei o que vai acontecer de novo, estou desempregado, não sei o que vai acontecer. Estou numa situação de problema na minha casa, não sei como resolver. Chegou a doença, estou com medo. Sabe quando vem problemas? Eu já ouvi de uma pessoa
nascida no lar evangélico, já de idade, sofrendo uma dificuldade, um medo, virou para mim e falou assim: será que tem céu mesmo? Tamanho o problema que estava enfrentando. Passa a ter dúvidas pelas circunstâncias. Será que realmente nos espera o céu é verdade? E às vezes tem muito crente que tem receio, principalmente quando vem uma situação difícil. Será que você está sendo condenado pelo inimigo por algum ato que você fez, cometeu, e o inimigo fica ciscando na sua mente: olha, aqui, você errou nisso, você não é vencedor porque você errou aqui. Hoje é uma manhã de posicionamento de Deus no reino espiritual, de que somos vencedores, somos filhos de Deus pelo sacrifício que Ele fez, não porque nós fazemos. Nossas erros nós corrigimos. A palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então não se rebaixe, não tenha medo, não tenha insegurança, e confie que o Senhor tem grandes propósitos para a sua vida e vai realizar em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Põe de pé. Como está seu coração hoje? Será que você está com dificuldade, está com lutas aí? Eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor venha com um bálsamo sobrenatural nesta manhã e você saia daqui fortalecido. Mas se você está aqui, entrou aqui, tem as suas lutas, hoje também é um dia de milagres. É um milagre onde o Senhor transforma situações, transforma a mente, transforma o coração, realiza milagres. E eu quero que você venha ao altar, aqueles que estão com dificuldades, aqueles que estão com medo do amanhã, medo da doença, medo do relacionamento que não está dando certo, medo das contas que não tem como pagar. O Senhor quer realizar milagres, mas nós temos que confiar em Deus, que somos filhos dele, e que os propósitos deles vão se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. Vem para frente aqueles que querem uma oração, aqueles que estão com necessidades. Não vamos deixar o inimigo colocar mais uma bobeira na sua mente. Para que eu preciso lá? Você vem no altar de Deus reconhecendo que Deus é maior. Você vem no altar de Deus dizendo: Senhor, com as minhas forças eu não consigo, mas o Senhor é sobre minha vida, o Senhor vai abençoar a situação que eu estou colocando aqui no altar. É por isso que você vem no altar de Deus. Venha. Doenças, situações familiares, nós vamos orar por tudo aqui, porque a vitória de Deus é completa. É completa. E antes de orar, eu tenho que fazer uma pergunta para você também que entrou nessa manhã. Você que nunca disse sim para Jesus, com convicção, você tem que entender que o Senhor Jesus veio para transformar a sua vida, para que todas essas artimanhas de Satanás não venham sobre a sua vida. Mas essas seguranças são para os salvos, são para aqueles que têm Jesus no coração, para os filhos de Deus. E você precisa sair daqui com essa certeza: eu sou filho do Deus Altíssimo. É o Senhor quem transforma as situações, é o Senhor quem modifica, é o Senhor que dá o Espírito Santo para a sua vida, para ter forças, para aguentar, para trazer vitórias. Mas se você não tem Jesus, você não tem a vida eterna, você não tem o Espírito Santo, e você é uma arma, você é uma presa fácil para Satanás e as suas artimanhas. Você precisa de ter Jesus no coração, aquele que transforma, aquele que faz que tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra. Se você entrou aqui e não tem essa certeza no seu coração de Jesus, eu quero te convidar só com um ato, você levantar a mão, alguém vai orar sobre você. Só você está dizendo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu quero o Senhor sendo o Senhor da minha vida, o Senhor e Salvador. Levante sua mão para a gente orar por sua vida. Levante alto para mim ver aqui. Amém, estou vendo aqui, pastor. Aqui, estou vendo aqui também, amém, Deus abençoe. Vamos vindo aqui, nossas ajudas. Mais alguém aqui, levante a mão bem alto. Vai alguém chegar aí para orar.
Ângela aqui. Ângela. Pastor Anselmo aqui, por favor. Márcia, aqui, ó. Senhora aqui. Pastor Dilson, aqui é a senhora aqui. O pastor Dilson vai orar com você, minha irmã. Faça a oração de confissão de pecados. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que a festa no céu, quando um se rende aos pés da cruz, hoje é um domingo de festa no céu. Mas vamos orar aqui pelas lutas, pelas dificuldades, pelos anseios do coração. Mas creio, olha, o Senhor já transformou tudo, hein? O Senhor já transformou tudo. O Senhor já transformou tudo, glória a Deus. Curva a sua fronte aqui. Igreja, vamos, nos ajude em oração, levando suas mãos. Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, Pai, como teus filhos. Não por merecimento, mas pelo que Jesus é na nossa vida. Nosso Senhor, nosso Salvador. Pai, não temos condições de nada, não somos nada. Mas o Senhor pagou um preço na cruz do Calvário. Aquela cédula do pecado, aquela cédula que me condenava, o Senhor pagou com o teu sangue. E nos desse, Senhor, a honra de sermos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício nas cruzes do Calvário, por nos comprar com esse sangue tão precioso. Mas, ó Deus, o inimigo astutamente vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Nos traz tentação e às vezes a gente cai. Às vezes vem oprimir o nosso coração. Às vezes nos traz o medo. Às vezes até nos condena por atitudes e atos que nós fizemos. Mas estamos aqui nesta manhã, depois de entendermos a Tua palavra, para um posicionamento no reino espiritual. Agora, meu irmão, você vai guerrear no reino espiritual aí junto comigo. Estamos aqui nesta manhã para dar uma ordem a Satanás e a seus anjos. Vai repetindo aí comigo. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou comprado pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo Jesus está sobre a minha vida, sobre meus bens, sobre a minha família. E dou uma ordem a você, Satanás. Vai saindo em retirada. As suas armas não têm poder sobre a minha vida. Vai indo embora toda a opressão, vai indo embora toda a tentação, vai indo embora todo o medo, vai indo embora toda a condenação, porque eu sou filho do Deus Altíssimo, aquele que me comprou, aquele que me redimiu dos pecados, aquele que me fez filho. Ó Senhor, louvamos o Teu nome por Tua graça, por Tua bondade que se manifesta. Em Teu nome, Jesus. Em Teu nome, Senhor, damos toda a honra e todo o louvor. Amém. Põe a mão no seu coração aí. A Bíblia diz que não há nada que o inimigo pode fazer com a palavra que você acabou de receber. Feche os seus olhos e repita comigo: Senhor, sela essa palavra no meu coração, até que eu entenda, discerne completamente e possa viver com ela em nome de Jesus. Nesse dia eu declaro guerra contra Satanás, toda entidade do mal que quer me afastar dos teus caminhos. Eu te dou graças, porque nenhuma arma forjada contra a minha vida vai prosperar, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Essa palavra para a tua vida. Confia, confia, confia. E vamos louvar a Deus em nome de Jesus.